para os que estão no Japão, bom dia. Para os que estão no Brasil, boa noite. Espero que todos estejam seguros e protegidos. Nos próximos 90 minutos, vamos ficar juntos, cada um em sua casa, compartilhando experiências e aprendendo novas habilidades. Temos pessoas inscritas de várias províncias do Japão, pessoas acompanhando de Brasília, do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Pará, de Portugal, Estados Unidos e Grécia, países com grande concentração de brasileiros. Sejam bem-vindos. A equipe organizadora agradece a presença de todos, em especial dos palestrantes. Os impactos do Covid-19 na vida das pessoas e no mundo dos negócios têm sido devastadores. Nesse exato momento, milhares de negócios estão sendo fechados, milhões de pessoas estão vendo seus empregos desaparecerem e incontáveis sonhos de empreendedorismo perdidos diante de um cenário desafiador. As lições, os desafios e as oportunidades dessa pandemia nos proporcionam um grande aprendizado, abrindo novas perspectivas para um futuro mais humano e globalizado. Foi pensando nisso que a equipe organizadora, formada pela Novaster Clínica Empresarial de Brasília, Brazilian Business Group, uma associação destinada a congregar empresários da comunidade brasileira residentes no exterior, de forma a auxiliá-los a compartilhar suas experiências, e a Católica EAD, da Universidade Católica de Brasília, instituição que oferta cursos à distância no Japão há 15 anos, resolveu criar a webinar Perspectivas e Tendências de Negócios em Tempos de Crise. A única certeza é que não podemos ficar indiferentes a essa situação, o que nos leva a refletir sobre como podemos superar essa crise com soluções criativas e inovadoras. Aproveitamos do ensejo para também celebrar 30 anos de comunidades brasileiras no Japão e compartilhar a experiência de como os empreendedores estão se adequando ao novo cenário. Por coincidência, essa semana eu também completo 30 anos de vivência aqui no Japão. Sobre a experiência do empreendedorismo de brasileiros no mundo, em especial no Japão. Em 2016, o Itamaraty fez um estudo em 40 cidades em 22 países com grande concentração de brasileiros. E estima-se que existam, dentro dessas comunidades, entre 15 a 20 mil empreendedores, dos quais cerca de 1.500 no Japão. O perfil do empreendedor brasileiro no Japão tem sido preponderantemente voltado para o setor terciário, especialmente as atividades ligadas ao comércio, supermercado, mercearias, restaurantes, agências de turismo, agências de carros. A saúde, clínica de estética, de fisioterapia, massoterapia, academias esportivas, a área de prestação de serviços, despachante, empresas de terceirização de serviços, como empreiteiras. Destacam-se também, na área de educação, as escolas brasileiras do ensino regular, as escolas de idioma e ensino profissional. Nos últimos anos, os brasileiros têm também empreendido no setor secundário, industrialização de alimentos, como fabricação de pães, linguiças, queijos, e primário, empreendimento na área da agricultura, que atende igualmente brasileiros e japoneses. Sobre a dinâmica do nosso evento, os palestrantes farão suas apresentações e logo depois abriremos para uma sessão de perguntas, que já podem ser enviadas por escrito na parte inferior da tela. Caso não seja possível responder todas, devido à limitação de tempo, encaminharemos as perguntas aos palestrantes e depois enviaremos a vocês por e-mail. No final, apresentaremos a série Empreendendo em Tempos de Pandemia, cases de pequenos negócios brasileiros no Japão, histórias motivadoras e criativas. 2 delas referem-se ao empreendedorismo social na província de Kanagawa. Convido então os palestrantes para iniciarem as suas participações. Primeiro palestrante, embaixador João de Mendonça Lima Neto, que vai comentar sobre os 30 anos de brasileiros no Japão, o apoio e ações do consulado em tempos de crise e a importância do empreendedorismo e associativismo. O senhor Masayoshi Mike Morimoto, segundo palestrante, ele é diretor da Associação Kaigai Nikkei Kyokai e na década de 90 presidiu a Sony do Brasil e ao retornar ao Japão foi CEO de 2 grandes corporações. A senhora Vanessa Randa, nossa terceira palestrante, é consultora do EEB, Espaço do Empreendedor Brasileiro do Consulado Geral de Hamamatsu,
Além de ser mãe, surfista, empreendedora, ela faz parte do grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de Nagoya. O senhor Hidekichi Hashimoto, presidente do BBG Ásia, nosso quarto palestrante, é um empreendedor nato, uma usina de ideias, dirigiu e colaborou em dezenas de eventos que fizeram e fazem a ponte entre Brasil e Japão. Quero inicialmente agradecer o convite para participar desse encontro, que considero extremamente oportuno. Neste ano, deveríamos estar celebrando os 30 anos da lei que propiciou a vinda dos trabalhadores brasileiros para o Japão. 30 anos de trabalho árduo e grandes realizações. Temos uma comunidade que soube se unir em momentos de dificuldades. Uma comunidade ordeira, uma comunidade solidária. Uma comunidade que, aos poucos, sobretudo pela via do seu empreendedorismo, está sabendo se integrar. O tema do empreendedorismo, juntamente com as questões da educação dos jovens, são prioritários para o Consulado Geral em Tóquio. No ano passado, o Consulado Geral realizou 4 mesas redondas em cidades onde se concentra o maior número de brasileiros dedicados ao empreendedorismo, para mostrar as dificuldades enfrentadas e os sucessos alcançados. Temos muitos exemplos de trabalhadores que começaram um pequeno negócio e aos poucos cresceram. O nosso plano era fazer muito mais, e é nesse sentido que parabenizo Miguel por essa iniciativa. O problema é que a pandemia do coronavírus colocou a todos em grandes dificuldades. A economia japonesa está desacelerando e as grandes empresas interrompendo suas atividades, com grande impacto nas pequenas e médias empresas. Essa realidade está afetando o nível de emprego em todos os setores, inclusive de serviços. Sabemos que a comunidade está enfrentando sérias dificuldades e nós estamos desenvolvendo os planos para tentar ajudar quando for possível. Não obstante, e isso é importante eu frisar, eu sou um otimista e acredito que sairemos das atuais dificuldades nos próximos meses mais fortalecidos. Tenho insistido que nesses momentos de crise, o melhor que se pode fazer é planejar o futuro. Pensar na educação dos nossos filhos é primordial. Pensar na possibilidade de estabelecer um negócio é igualmente primordial. Lembre-se, e eu acho que esse é, sobretudo, o objetivo final dessa nossa palestra. Um bom negócio sempre se vende. Isto é, um bom projeto conseguirá investidores. Esse é o nosso tema e deve ser o nosso lema. Nós temos várias frentes. A primeira são nossas redes sociais, os nossos meios de comunicação com a comunidade. Nesses vários instrumentos, nós estamos prestando informações diárias. Essa é uma primeira frente. Da informação prestada pelo consulado. A segunda frente nós temos um setor de atendimento e um call center. Esses duas entidades dentro do consulado podem prestar informações. Nós temos até um advogado na área que pode ajudar os empreendedores. E nós trabalhamos muito próximos com a Vanessa, que hoje também é uma das nossas palestrantes, que ela tem um livrinho, uma cartilha sobre empreendedorismo que é brilhante. Ela traz todas as informações ali. Nós estamos trabalhando com o Conselho de Cidadãos, com nossos pontos de contato, que são voluntários no Japão inteiro, para reunir doações de maneira a poder atender essas famílias que tenham maiores dificuldades. Isso é extremamente importante, porque
Nós sabemos que muitos brasileiros, pela falta de emprego, desemprego, etc., estarão em situação difícil. Nós temos que ajudar. Nós vamos trabalhar com as NPOs, com o Conselho e com os pontos focais para identificar esses brasileiros, cadastrá-los e enviar o que for possível para ajudá-los nesses próximos meses, que certamente serão difíceis. Mas eu não gostaria de terminar nessa tecla. Eu acho extremamente importante dizer que eu sou otimista, eu acredito que as coisas vão passar e nós sairemos dessa juntos, de maneira solidária, de uma maneira melhor. Bom dia a todos. Eu sou a Mike Morimoto. Eu trabalhei na Sony, na empresa Sony por 40 anos, incluindo 15 anos nos Estados Unidos e 10 anos no Brasil, entre 1987 a 1997. O Brasil estava com crise econômica nos primeiros anos, com hiperinflação. Mas depois, graças à grande melhoria introduzida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, tivemos bom crescimento. E a Sony Brasil também cresceu bastante. E hoje eu gostaria de falar sobre 2 pontos nas relações com a conjuntura econômica do Japão em tempos de coronavírus. Primeiro, sobre a economia do Japão. Em abril, o FMI, ou a Fundação Monetária Internacional, previu o impacto do coronavírus na economia global. Esse impacto será mais grave do que durante o choque do Lehman. E prevê que o PIB global deste ano, 2020, seja de 3% negativo, em comparação com o crescimento de 2,9% do ano passado. E a Fundação prevê em que ano que vem deverá se recuperar para 5,8%. Segundo o FMI, o crescimento do PIB do Japão do ano passado foi de 0,7%, mas cairá este ano para menos 5,2%. E dizem que se recuperaria para 3,0% no próximo ano. Mas eu acho que as expectativas do FMI são otimistas demais. Está negligenciando a segunda ou a terceira onda de coronavírus, possivelmente. E eu acho que é improvável que a cadeia dos suprimentos, supply chain mundial, seja restaurada com um curto período de tempo. Para mim, a FMI, a previsão da FMI é demais otimista. Originalmente, o Japão está sofrendo de um déficit orçamentário e o governo já tem mais do que o dobro da dívida do PIB, ou seja, 230%. Só para comparação, a dívida do Brasil é equivalente a só 80% do seu PIB. E agora o governo está gastando muito dinheiro para subsidiar pessoas e empresas. A dívida será próxima de 3 vezes o valor do PIB e quase a metade do orçamento geral será usado para custear títulos do governo. À medida que a sociedade japonesa envelhece, espera-se que os gastos com assistência social ou como assistência médica e pensões aumentem. O valor total será maior que a metade da despesa geral, excluindo os custos de títulos do governo. O Japão continuará em crise
por muitos anos, infelizmente. E segundo ponto, eu gostaria de falar sobre gestão cooperativa. É boa notícia. Sabe, eu acho que o fechamento de escolas e também muitas empresas estão utilizando teletrabalho e videoconferência nas empresas, né? Essas coisas terão grande impacto no sistema de gestão cooperativa, especialmente nas sedes. Em comparação com as empresas americanas, europeias ou brasileiras, as empresas japonesas têm grande diferença na área de recursos humanos, processo de tomada de decisão e de gestão organizacional. No Japão, estar empregado na posição regular significa pertencer a uma organização completamente diferente do que realizam trabalho determinado na empresa, como no Brasil. Portanto, funcionários regulares não deverão ser despedidos, a menos que haja muitos problemas. Mas agora, o problema é que algumas empresas serão forçadas a demitir funcionários. Seria um grande problema no Japão. Mas, ao mesmo tempo, as empresas japonesas geralmente realizam reuniões em grupo e trocam opiniões, mas no final decidem por unanimidade na época regular, né? O problema é que existem muitas reuniões e leva muito tempo para tomar decisões. É nosso problema. Em outras palavras, a produtividade da administração das empresas, maioria das empresas japonesas, não é boa, é muito ruim comparado com até com as empresas brasileiras. Mas agora temos uma chance grande de mudar. Por exemplo, o fechamento das escolas devido ao surto de pandemia já provocaram debates sobre a mudança de admissão nas universidades de abril a setembro, por exemplo. Essa mudança é também a disseminação de teletrabalho e teleconferência mudarão muito os sistemas de gerenciamento de emprego, de recursos humanos tradicional, do processo de tomada de decisões, e tudo vai melhorar como maneira de liderar e também a produtividade dos executivos nas empresas. Então, economicamente, vamos ter um grande problema, mas no longo prazo, na maneira que gerenciar as empresas vai ser melhorado. Só eu gostaria de pedir aos brasileiros que estão morando no Japão, por favor, para aliviar o aborrecimento de não sair da casa, stay home, né? Espero que vocês deem jeitinho brasileiro. Meu nome é Hashimoto, já me encontro no Japão há 31 anos. Vou tentar falar em 3 minutos o que eu fiz durante esses 30 anos no Japão. Comecei aqui, me tocou muito essa expressão onkotishin, perguntar por coisas antigas e projetar-se por novo. Começamos aqui em 2005, lá em Aichi Banpaku. O Brasil como país não participou, a gente como NPO participamos lá, ficamos lá 6 meses, mostrando o que os japoneses fizeram no Brasil para ganhar a confiança do Brasil, e ganharam. Hoje se fala no Brasil, fala japonês garantido. E essa daqui é um desses ganchos. Eles desenvolveram lá agroforestry. Depois da grande crise lá da pimenta do reino, porque a praga acabou com tudo lá, eles desenvolver o produto e ganharam a confiança do Brasil, dos brasileiros. Logo em seguida, fizemos outro projeto com o Brasil,
mostrando o que o Japão tem para ensinar o Brasil, não só o Brasil do Brasil, mas os brasileiros do Japão. Aí colocamos esse projeto Ninomiya Kinjiro. Buscamos as universidades, os brasileiros que hoje se destacam nas universidades, mostrando o futuro, que no futuro estaria na educação. E o Kinjiro é um grande herói japonês que trabalha estudando. Fizemos esse projeto, até hoje continua esse projeto Ninomiya Kinjiro no Brasil. Também fizemos o projeto mostrando os brasileiros que estão se destacando aqui na comunidade como sendo heróis. Não só um herói, super-herói, mas um herói que vive diariamente, entusiasmo, apesar de todas as dificuldades. Pegamos 20 brasileiros com entrevistas, tudo. E esse também foi um momento de crise, um momento muito duro que foi passado aqui. Os brasileiros deram muita força. Também nesse momento, outro momento de crise duro foi no terremoto, né? Ganhamos a simpatia dos japoneses, mostrando aqui, brasileiros trabalhando na reconstrução do Japão. Muitas caravanas feitas lá para Tohoku, muitas atividades feitas lá. Isso também foi um momento bastante marcante da nossa comunidade. Também desenvolvemos um outro projeto, japoneses made in Brasil. Os japoneses foram com a primeira ideia de ir para o Brasil e acabaram ficando se enraizando lá. Nós, brasileiros, fizemos o caminho inverso. Aí colocamos brasileiros made in Japan. O que significa isso? Que nós, brasileiros, viemos aqui com curta permanência e vimos que aqui tem uma possibilidade melhor, se adaptamos melhor na cultura e estamos aqui até hoje. Então, japoneses made in Brasil, brasileiros made in Japan. E aproveitando esse made in Japan, desenvolvemos agora a marca Sabor Brasil Made in Japan. Sabor Brasil, nosso jeito brasileiro, nosso sabor. Made in Japan porque é fabricado, é feito aqui. Também fizemos um outro projeto, aqui, né? Mostrar, para a gente colocar nossos produtos brasileiros aqui é muito difícil. Então colocamos aqui o café, usamos como nosso estandarte o café brasileiro. 40% do café hoje consumido no Japão é brasileiro. Então, o café brasileiro é símbolo de amizade, é símbolo de simpatia, é símbolo de tudo. Então, normalmente, quando você fala, vamos tomar um cafezinho, eu falo, vamos fazer uma amizade. E aí, com esse logo aqui, Sabor Brasil Made in Japan, estamos tentando, pouco a pouco, conquistar o Japão, conquistar o mundo, e o Brasil, a gente tem essa potencialidade. E acredito que esse momento de crise, esse momento difícil, é um momento que a gente pode mostrar nossa brasilidade e podemos mostrar que nós, como brasileiros, podemos mudar não só o Japão, o Brasil, nós mesmos, e mudar o mundo, fazer um mundo um pouco melhor, um pouco mais solidário. Como o BBG Ásia, vamos tentar montar cestas básicas de alimentos. Conversamos com alguns importadores, e os importadores se dispuseram a ajudar e vamos colocar um preço bem razoável para todo mundo e vamos ajudar a comunidade. O Japão tem muito para nos ensinar. Nós também temos muito para ensinar para os japoneses. E esse momento de crise, esse momento de pandemia é esse momento. Eu acredito que o momento é esse. Atualmente eu trabalho como consultora e sou coordenadora do Espaço do Empreendedor Brasileiro no Japão, do Consulado do Brasil em Hamamatsu. É um setor que atende a trabalhadores e microempresários brasileiros no Japão. O Espaço do Empreendedor, conhecido como EEB, ele foi criado em 2018. O trabalho do Espaço do Empreendedor é acolher a comunidade brasileira como um todo, não somente pessoas da jurisdição do Consulado do Brasil em Hamamatsu, que é Shizuoka, mas também todo o Japão, brasileiros que têm interesses em empreender aqui no Japão. Então, o serviço do Espaço do Empreendedor é apresentar informações, buscar informações para esses brasileiros. O espaço ele faz atendimento não somente presencial, mas também atendimento online e por telefone. Então, desta forma, a gente atende a toda a comunidade brasileira no Japão.
O consulado em Hamamatsu, ele tem uma proximidade bem grande com o governo local japonês, não somente provincial, né, não somente municipal, mas também provincial. Inclusive o consulado, desde o ano passado, ele faz parte de um grupo reconhecido pelo governo provincial de local de apoio para brasileiros. Então nós temos feito uma aproximação muito grande desses brasileiros com esses órgãos, não somente a prefeitura, a Câmara de Comércio, como também bancos e empresas privadas. Então a nossa recomendação é que essas pessoas elas verifiquem as informações, né, os procedimentos, até mesmo antes de ir buscar uma consultoria nesses locais. Então, o consulado, o Espaço do Empreendedor, tem incentivado muito essa proximidade da comunidade brasileira com esses órgãos, né? Uma vez que o nosso interesse é que a comunidade brasileira consiga entrar no mercado japonês e fixar, né, as suas raízes aqui no sentido de empreender. Que o seu negócio não seja apenas focado para o público brasileiro, mas também para o público em geral, né? Além do Espaço do Empreendedor, que elas procurem esses órgãos. Então a gente percebe nesses praticamente 2 anos que os brasileiros eles têm muito interesse em empreender, mas desconhece os procedimentos, né? Então desconhecem as formas de formalizar, de buscar principalmente a parte tributária e regularização de espaços, né, alvarás. Então o perfil do brasileiro aqui a gente pode resumir em 2 partes: aquele que não tem experiência empreendedora, mas tem interesse e começa o empreendimento sem uma bagagem, e tem aquele empreendedor que ele tem experiência do Brasil e quer empreender aqui, mas ele acaba praticando algumas coisas que ele fazia no Brasil aqui. Então, muitas práticas realizadas no Brasil é muito benéfica aqui sim, a parte de criatividade, né, de perseverança, mas tem a prática típica japonesa, que é a organização, né? Então, o planejamento. Então, a gente pode dividir nesses 2 grupos: aquela pessoa que nunca empreendeu, né, mas tem vontade de empreender, ela está começando completamente do zero, como aquela pessoa que tem a experiência do Brasil e quer aplicar essa experiência aqui. Mas o importante é que, para quem tem essa experiência, que ela se atualize, né, se informe como que é o sistema japonês, para que ela realmente consiga se fixar o seu negócio aqui no Japão. E os japoneses, eles entendem que a importância desse processo, primeiro conhecer quem está por trás da empresa. Então, uma pessoa que domina a língua, que entende da cultura, ela já está um passo à frente, porque ela vai ter essa oportunidade de se comunicar diretamente com esse outro empreendedor, né? Então, com esse parceiro. E a pessoa que não domina a língua, muitas vezes ela tem que buscar de outros recursos, outras habilidades, né? Ou a parte de comunicação tem que estar sempre acompanhado de uma outra pessoa. Mas nós, durante o nosso trabalho, até mesmo com uma experiência pessoal, eu já vi vários casos de pessoas que não dominam a língua japonesa tão bem, mas elas tiveram sucesso, têm sucesso dentro da própria comunidade, assim, da sociedade japonesa, pelo fato de respeitar a cultura, respeitar os seus limites e demonstrar, no caso para a sociedade japonesa, que ela está se esforçando para melhorar a cada dia. Então a questão da língua eu vejo assim, é importante sim a língua escrita, falada, para que você possa prosperar o seu negócio, mas não é um fator fundamental assim, se eu não souber a língua eu não consigo empreender. Não é. Eu acho que o que vale muito é entender a cultura, né? Não somente a cultura ali dentro do sistema da sociedade japonesa, mas a cultura empresarial, né? Isso é muito importante. Bom, o atendimento é feito por telefone, né? O 053 450 8130, ou por e-mail,
que é empreender.hamamatsu@itamaraty.gov.br, e também o atendimento presencial, que fica o EB instalado no consulado, né, um setor do consulado, ele fica no 5º andar, na sala 3 do Consulado do Brasil em Hamamatsu. Bom, o serviço do Espaço do Empreendedor é de levar a informação, né, de manter esse empreendedor informado, tanto para aqueles que querem abrir o próprio negócio, como aqueles que já têm um negócio próprio, né, que já está em andamento. Então, nesse período de Covid, de pandemia, o papel do consulado, no caso do Espaço do Empreendedor, é de levar a informação para esse empreendedor. Então, ultimamente, nós temos feito um trabalho muito dinâmico de tradução das medidas econômicas que o governo tem apresentado de apoio às empresas, tanto empresas, corporações, como os autônomos. Então, as pessoas que têm o próprio negócio, ou mesmo aquelas que querem empreender e que precisam dessas informações sobre quais são as medidas que o governo tem tomado com relação a empresas. Quando a gente fala em empresas, também se referem a autônomos e freelancers. Pode entrar em contato conosco aqui no Espaço do Empreendedor, que nós estaremos, se não tivermos a informação ali, a gente vai buscar a informação para levar até você, para que você consiga manter o seu negócio, ou para aqueles que estão pensando em empreender, encontrar oportunidade em meio à crise, também estamos à disposição para apresentar essas informações. Bom, com relação a essas medidas, o governo ele tem, como várias outras, eles não definiram exatamente, mas já existem algumas visões previstas, né? Então, como por exemplo, uma coisa que já está certa é a questão do empréstimo. Então, existe um empréstimo específico para esse período de Covid, do qual os juros é menos de 1%, é 0,9%. Né? Então, esse empréstimo tanto serve para autônomos como também para corporações, que aqui a gente fala caixá, né? Então, o valor é até de 60 milhões. É óbvio que a questão do empréstimo, do valor, vai depender, né, do movimento, faturamento da empresa. Então, o objetivo principal do governo com esse empréstimo é apoiar as empresas para que elas continuem, né, para que elas não peçam falência, para que eles possam apoiar essas empresas, mas as empresas que têm condições e interesse de continuar seus negócios após esse período de pandemia, né? Então vai ser analisado como estava a sua empresa antes do Covid, como está a situação da sua empresa nesse momento de Covid e qual é a sua estratégia, o seu planejamento para pós-Covid. Então, essa questão do empréstimo. Então, existem vários tipos de empréstimos. Esse que eu falei que é um valor livre para você aplicar na sua empresa, como você achar melhor. Existem alguns empréstimos mais específicos, como, por exemplo, eu quero um empréstimo para criar uma página na internet ou comprar produtos para vender pela internet, ou desenvolver um sistema de teleworking, por exemplo, né? Então, existem produtos específicos e esse que é geral. Para o início desse mês, provavelmente o governo já vai abrir as inscrições, os requerimentos para uma ajuda, que a gente chama Kyufukin. Kyufukin é um auxílio, um subsídio, uma ajuda, não é empréstimo. Esse subsídio vai ser também dedicado às empresas, corporações, é um subsídio no valor de até 2 milhões, e para autônomos e freelancers, um subsídio de até 1 milhão, que o seu faturamento tenha caído em torno de 50%, né, de 50% ou menos, comparado ao mesmo período no anterior, ou para pessoas que iniciaram o negócio e ainda não tem um ano, também pode ser requerido. Para essas pessoas existe um cálculo, né, onde será considerado todos os meses, os faturamentos dos últimos meses. Então, dentro desse subsídio também tem para trabalhos sazonais, né? Então, o mesmo período que você, por exemplo, trabalhou, o período de trabalho é só o mês 10, 11 e 12. Então, vamos lá, 1, 2, 3. Né? Então, vai se comparar o período 1, 2, 3 do ano passado com esse período para ver se houve essa queda. Então, existe umas tabelinhas de cálculo aí. Esse subsídio, provavelmente, ele vai ser, as inscrições inscrições, o requerimento, né, estarão abertos a partir
da próxima semana, talvez. Agradecemos aos palestrantes as contribuições, extremamente importante numa visão governamental, empresarial, corporativa e também de associativismo. O nosso próximo palestrante é Igor Gomes da Silva, professor e palestrante na área de empreendedorismo, marketing, negócios e inovação. Graduado em comunicação, especialista em inovação e competitividade pela Universidade de Miami e mestre em marketing pela Emerson College. Fundador da Novaster, clínica empresarial e CO da Universidade Corporativa do Brasil, e, como consultor e mentor empresarial, atende demandas de empresas nacionais e internacionais, como Sebrae, ONU, Unesco e Internex. Professor Igor, por favor. Olá, aqui é o professor Igor Gomes, CEO da Universidade Corporativa do Brasil e diretor da Novaster, Clínica Empresarial. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar internacional, na qual vamos discutir sobre as perspectivas e tendências de negócios em tempos de crise. A nossa reflexão hoje, ela está organizada sob 3 pilares. Primeiramente, vamos fazer uma breve reflexão sobre o impacto da pandemia no mundo dos negócios. Depois, vamos analisar algumas perspectivas e tendências de mercado, bem como mapear estratégias de sobrevivência que podem contribuir com a sustentabilidade das empresas em tempos de crise. Ao falarmos de conjuntura atual, fazer um diagnóstico da realidade em que nós estamos passando, nós podemos visualizar que os impactos da pandemia no mundo dos negócios, ela também afeta, vários aspectos. E aí nós mapeamos basicamente 3 desses pilares, que são os impactos econômicos, os impactos sociais e os impactos políticos governamentais. A pandemia, de uma forma geral, tem impactado radicalmente as nossas vidas, as nossas relações e os nossos negócios. E os impactos ainda não foram mensurados em sua totalidade, pois estamos ainda enfrentando esse grande desafio que é a pandemia global. No entanto, nós já conseguimos enxergar, conseguimos prever uma desaceleração econômica drástica que pode, inclusive, desencadear uma recessão global de grandes proporções nos próximos anos. Um outro desafio é que essa crise pode gerar uma disparidade social ainda maior, mais evidente em países pobres ou em desenvolvimento. E para fundamentar essa nossa análise, eu gostaria de citar alguns dados estatísticos que nos mostram o impacto ainda parcial da pandemia em diversos setores da nossa sociedade. O primeiro deles são os impactos econômicos. Dados preliminares mostram que somente esse ano, 2020, houve uma perda de mais de 1,5 trilhão de reais em valor de mercado nas empresas brasileiras listadas na B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Somente no primeiro trimestre de 2020, ou seja, em apenas 3 meses, houve uma desvalorização da nossa bolsa na ordem de 1 trilhão e meio. Com o fechamento de grande parte das atividades empresariais no país, houve também, consequentemente, um aumento na taxa de desemprego no Brasil. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, elas foram desempregadas, elas perderam seus empregos no primeiro trimestre de 2020. E esses dados são de acordo com a última pesquisa da FGV,
E a previsão é que o desemprego no Brasil chegue a uma taxa de 17,8% até o final do ano. Mas quando nós olhamos para uma perspectiva global, nós vimos que Estados Unidos, por exemplo, nós temos mais de 20 milhões de pessoas solicitando seguro-desemprego somente nesse mês de abril. E aí, no acumulado do ano, a taxa de desemprego saltou de 3,5% em fevereiro para 14,7% em abril de 2020. Essa é, de longe, a pior queda desde a Grande Depressão de 1930. Antes da crise, nós tínhamos uma previsão de crescimento do PIB brasileiro, demonstrando uma recuperação da nossa economia, que ela estava estagnada por vários anos. Mas, diante dessa pandemia, a previsão agora é que haja uma retração de menos 5%, né? Segundo os estudos do Banco Mundial, que foram relatados recentemente. Essa realidade também se aplica aos demais países da Europa, também da Ásia, como China, Japão, na América, Estados Unidos, todos com previsão de retração da economia. Em relação ao fechamento de empresas, outra consequência dessa crise, os pequenos negócios foram os mais afetados, visto que não possuem capacidade financeira para manter seus funcionários e suas empresas sem o fluxo de caixa gerado pelas vendas. De acordo com o Sebrae, foram mais de 600 mil empresas fechadas somente no primeiro trimestre de 2020. Quando nós olhamos um outro fenômeno, o que a crise tem provocado também na vida das pessoas, os impactos sociais, eles são muito relevantes, porque modifica radicalmente a forma como as pessoas convivem e se relacionam. Então, nós temos visto aqui um isolamento das pessoas, né? Um isolamento social, as pessoas trancadas dentro de casa, criando novas rotinas e isso impactando diretamente os nossos negócios. Escolas fechadas e isso impactando todo o segmento de educação, tanto pública quanto privada. Aproximadamente, hoje, em maio, aproximadamente 11 mil mortes no Brasil até o momento, isso só considerando os casos oficiais, né? É uma situação que nós não temos visto por muito tempo, não faz parte da nossa realidade, e isso tem deixado todos muito assustados com essa situação. E essa mudança também, né, nas relações pessoais, familiares, nas relações de consumo entre clientes e empresas, são outras consequências dessa situação que nós estamos vivenciando. E uma coisa interessante, que tem uma relação direta com o ambiente de negócio, é o trabalho remoto e a gestão por resultados, que foram duas iniciativas adotadas durante esse período de pandemia e de isolamento social, na qual as pessoas elas trabalham em casa, mas não agora mais focada em gestão do tempo, mas em gestão de resultados, gestão por projetos. É uma coisa muito bacana que vai ficar como um aprendizado para o futuro das organizações e das relações de trabalho. Um terceiro aspecto aqui dessa conjuntura são os impactos políticos e governamentais, uma vez que uma situação de crise, ela nos gera uma série de imprevistos que força o governo a tomar decisões estratégicas que impactam o orçamento público. Dentre elas, nós vimos o auxílio emergencial, que tem por finalidade dar aí um suporte, né, às famílias e também aos microempreendedores individuais, as pessoas que estão cadastradas no cadastro único do governo, que precisam desse dinheiro para se sustentar diante de uma situação totalmente emergencial.
Então, várias pautas foram discutidas no Congresso, né? Dentre elas o orçamento de guerra, né? Possibilitando o aumento da dívida pública, investimentos bilionários para contornar a crise no sistema de saúde. Nós temos acompanhado basicamente uma dependência global também da China, né, por equipamentos, coisa que no Brasil nós não tínhamos uma estrutura industrial que possibilitasse atender essa demanda, mesmo sabendo com uma certa antecedência que essa pandemia chegaria ao nosso país. E quando se fala de saúde, né, isso foi algo nunca priorizado em outros contextos, em outras situações, e que a crise nos forçou a fazer investimento também em toda uma estrutura de saúde pública no Brasil. Por outro lado, nós vemos vários outros países como Estados Unidos e Japão, o governo também com uma série de iniciativas para ajuda financeira às empresas e às famílias. Então, são situações que de uma certa forma, nos ajuda a compreender esse contexto e verificar quais são as possibilidades que nós temos, né? E é exatamente isso que nós vamos falar agora, quando tratamos das perspectivas e tendências no mundo dos negócios. Eu vou classificar aqui, primeiramente, duas perspectivas com base em cenários. A primeira perspectiva é uma perspectiva pessimista e uma segunda é uma perspectiva mais otimista dessa realidade. A primeira perspectiva pessimista, ela considera a situação econômica no Brasil e no mundo, né? Que essa situação vai piorar muito nos próximos meses, impactando no curto prazo as finanças das empresas, das famílias. A situação vai ficar um pouco mais complexa. Como consequência dessa realidade, o mundo pode passar por uma nova recessão e ainda de grandes proporções, caso a pandemia não seja controlada no curto, médio prazo, né, ainda esse ano. Alguns analistas acreditam que essa recessão pode durar por muitos anos. No longo prazo, até 10 anos, nós teríamos algumas consequências dessa crise provocada pelo Covid-19. E com a quebra generalizada de pequenos negócios, nós teríamos um cenário em que as grandes empresas elas dominarão o mercado com soluções tecnológicas acessíveis para grande parte dos novos consumidores, que inclusive tem agora uma educação digital que permite a eles fazerem compras online, utilizar tecnologias que antes não estavam acessíveis para grande parte da população. Então, especificamente no caso do Brasil, nessa perspectiva pessimista, com as atuais conturbações políticas, um impeachment do atual presidente impactaria ainda mais os negócios do país, gerando desconfiança dos investidores e uma crise econômica financeira sem precedentes. Por outro lado, a esperança. Numa perspectiva otimista, né, nós teríamos aí um cenário no qual teríamos o efetivo controle da pandemia e possível aprovação de uma vacina para contribuir com uma rápida recuperação da economia nos próximos meses. Acredito que nesse cenário mais otimista, nós vamos sair dessa crise mais fortes, mais conectados, mais solidários. As empresas vão desenvolver novas soluções para ressignificar seus modelos de negócios. Haverá um grande avanço também na transformação digital das empresas de todos os portes. Lembrando que essa transformação digital ela foi iniciada na década de 90, mas ainda não é uma realidade para a grande parte das empresas, né? Elas não possuem um site, um e-commerce, um aplicativo de vendas
e por aí vai. Então, a tecnologia, a inovação e a criatividade, elas terão papéis relevantes nesse novo contexto que nós vamos chamar aqui de Revolução 4.0. Nesse sentido, conhecer tendências de mercado e de negócios nos ajuda a prever demandas futuras. Isso é muito importante para quem empreende, para quem gerencia empresas de todos os tamanhos e portes. O empreendedor que souber fazer uma análise de cenários futuros com base em tendências, dados, estatísticas, pesquisas de mercado, será muito mais assertivo, assertiva na gestão de seus negócios. Esse conceito da Revolução 4.0 é um conceito novo, né, que na verdade ele se baseia nas 4 grandes revoluções. Eu gosto de organizar a história da humanidade em 4 grandes revoluções. A primeira foi a Revolução Agrícola, depois nós passamos por uma Revolução Industrial. Na década de 90, basicamente, né, como uma referência, nós tivemos a Revolução Digital, onde a internet, a web, a interatividade, elas fizeram uma grande revolução na forma como nós fazemos negócios, e agora estamos caminhando para uma Revolução 4.0, que é baseada na biotecnologia, na nanotecnologia e na robótica. Né? Esses 3 fundamentos que vão determinar o futuro dos negócios em todas as áreas, e nós já estamos vendo isso, né, na realidade das nossas empresas, e cada vez mais a automação, robôs de automação para teleatendimento, por exemplo. E como as principais tendências de inovação para os próximos anos, nós temos visto a aplicação da inteligência artificial nos negócios, automação de processos, né? O uso da internet das coisas, que vai mudar radicalmente também a forma, a aplicação de recursos humanos, financeiros, inovação dentro das organizações. Então, uma dica que eu daria para vocês que empreendem e que estão visualizando o futuro do negócio de vocês é que estudem essas novas tendências, tentem adequar os seus negócios a essas realidades, ou pensem em novas soluções que ainda não foram desenvolvidas para os desafios que teremos daqui a alguns anos, certo? Então, assim, para finalizar um pouco essa parte das perspectivas e tendências de negócio, nós temos que fazer algumas considerações aqui que diante de outras crises que impactaram o mundo e os negócios, vou citar aqui, por exemplo, a recessão nos Estados Unidos, a Grande Depressão, a recessão de 2008, aqui também no Brasil, né, após o impeachment em 2016, nós fomos muito resilientes e nos recuperamos, né, com o tempo. E a capacidade de nos adaptarmos à circunstância é que nos leva ao crescimento pessoal e profissional. Mas a atitude é que faz a diferença nesse momento, né? Como dizia um velho conhecido ditado, em tempos de crise, enquanto alguns choram, né, outros vendem lenços. Isso é uma frase muito interessante, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Mostra que num momento de crise, alguns vão fechar, vão encerrar seus negócios, enquanto outros enxergarão grandes oportunidades nesse contexto. Então, para quem pretende empreender na crise, lembre-se que a raiz etimológica da palavra crise significa, né, tanto caos quanto também oportunidade. Então, fiquem atentos, tá bom? E por fim, eu queria compartilhar com vocês algumas estratégias e ações que podem ser utilizadas pelas empresas para, de alguma maneira, contornar essa situação de crise, né? Então, vamos falar de estratégias de sobrevivência com dicas práticas de como as empresas podem superar essa dificuldade durante a pandemia. A primeira delas diz respeito a produtos e serviços que as empresas oferecem,
uma forma de nós contornarmos a atual situação, principalmente para as empresas que não podem abrir os seus negócios, né, diante de proibição da lei e de regulamentos específicos, é fazer uma adequação do seu negócio ou da sua linha de montagem às novas demandas do mercado em função da pandemia. Por exemplo, muitas empresas estão vendendo novos produtos, né, como máscaras, álcool gel. Elas estão adaptando a sua linha de montagem para atender uma demanda real que as empresas e as pessoas estão tendo. Existe também a possibilidade de lançamento de novos produtos, né? E aí eu estou falando de produtos que podem ser também produtos acessíveis ou produtos digitais, né? Produtos físicos ou produtos digitais, que nós chamamos de infoprodutos. Então, às vezes, um profissional autônomo que de repente dava aula particular na casa das pessoas pode agora desenvolver o quê? Uma aula online, uma webconferência e continuar vendendo o seu produto, o seu serviço, mesmo em tempos de pandemia. Uma outra alternativa seria também a gente pensar novos produtos, principalmente para delivery, para entregar na casa das pessoas. E aí um bom exemplo seria o caso de restaurantes, né, que podem ofertar marmitas, congelados, etc. Uma outra perspectiva para nós tentarmos contornar a situação de crise nas empresas é a questão de pensar equipes, né? As pessoas que trabalham nas organizações. A primeira tendência é de quê? É de demitir as pessoas para economizar. Porém, há outras possibilidades, outras soluções que muitas empresas já estão adotando aqui no Brasil. Primeiro delas, uma sugestão seria a otimização dos recursos humanos e financeiros das empresas para focar naquilo que de fato trará resultado, né, para a empresa no curto prazo. Então, dê metas, objetivos claros para a sua equipe para que elas possam trazer resultados no curto prazo. Existe também a possibilidade de uma flexibilização ou até mesmo de redução da carga horária dos funcionários durante a crise, evitando-se assim, então, demissões em massa, né? E uma terceira alternativa em caso de não poder trabalhar na fábrica ou nas empresas, nos escritórios, o trabalho remoto ele tem se tornado uma solução muito, muito interessante, muito produtiva para as empresas. Então, são dicas também relacionadas à gestão de pessoas e equipes que vocês podem e devem implementar aí nas organizações de vocês. Essa pandemia, ela trouxe uma vertente que eu acho que é das mais importantes, que diz respeito à parte de tecnologia e inovação. Nós estamos falando de transformação digital já há muito tempo, mas quando a crise nos pega de surpresa, nós vemos que muitas empresas não estavam preparadas para isso. Então, hoje, grande parte das pequenas empresas, dos profissionais autônomos, eles não possuem um site, um e-commerce para vender os seus produtos, eles não transformaram os seus produtos em produtos digitais dentro de uma sociedade extremamente tecnológica. Então, a transformação digital é a palavra de ordem, e com o isolamento social, investir em sites de e-commerce, investir em perfis, redes sociais, páginas profissionais e empresariais, marketplaces para vender os seus produtos e serviços nesse ambiente online se torna essencial, né, para a sobrevivência das empresas. Um outro aspecto diz respeito aos esforços, né, de marketing e vendas. Então, muitas empresas têm feito promoções para queima de estoque e geração de caixa para reinvestimento na empresa. Não adianta fechar as lojas, deixar ali o produto estocado porque é dinheiro perdido, dinheiro parado,
E num momento como esse, que a gente precisa de recurso para tocar a empresa e continuar funcionando, essa se torna uma estratégia muito interessante. Algumas empresas também têm utilizado um recurso que eu acho muito bacana, que são as vendas futuras. Você vende um voucher, né, com algum desconto para incentivar as pessoas a comprar os seus produtos agora e usá-los depois da crise. A gente vê muitas agências de viagem fazendo esses pacotes para você usar no segundo semestre ou quando a crise terminar, por preços assim bem acessíveis, né? Isso pode ser replicado em vários tipos de negócio, em vários tipos de segmento. E uma outra vertente aqui das vendas, né, que é os serviços de conveniência ao cliente, serviços de delivery para entrega em casa, seja pelo site ou seja presencialmente através de motoboys. Esse serviço também veio para ficar cada vez mais e ajudar na conveniência das pessoas, certo? E aí a gente chega num tópico que ele é extremamente importante, porque se refere à questão financeira das empresas, que é o grande tendão de Aquiles nesse momento de crise. Então, as finanças, a gente precisa pensar a redução de despesas operacionais da empresa, e aqui eu estou falando tanto de custos fixos quanto custos variáveis, né? Por exemplo, um custo fixo pode ser o aluguel do imóvel onde está situada a sua empresa, e de repente nesse momento de crise ou durante a crise você consegue de alguma maneira negociar algum desconto, né? Para reduzir esse impacto também no seu orçamento. Nós falamos aqui que outras possibilidades, né? Vamos imaginar que você tem dívidas, parcelamentos, então é um bom momento para que se faça uma negociação de dívidas com seus fornecedores, com os bancos e até mesmo com o governo, né, em relação aos impostos. Então, diante desse cenário, é essencial que vocês priorizem aquilo que de fato vai agregar valor e vai contribuir com a sustentabilidade da empresa. Por fim, eu gostaria também, daqui nesse contexto, de refletir, né, sobre uma experiência pessoal que eu tive nesse cenário de crise. Eu gostaria de compartilhar aqui uma oportunidade que eu enxerguei de empreender na crise, com a abertura de um negócio inovador para ajudar empresas que foram prejudicadas, impactadas pela crise, ou que de alguma maneira precisam de consultoria, mentoria empresarial. É a empresa Novaster. A Novaster é a primeira clínica empresarial do Brasil, uma clínica como uma clínica de saúde, em que você chega, você faz o diagnóstico da sua empresa e ao mapear essas fragilidades, nós fazemos então as consultas especializadas em diversas áreas: finanças, marketing, vendas, tributação, planejamento, dando soluções customizadas para a sua empresa com preços assim bem acessíveis, né? Então é uma forma que nós desenvolvemos para contribuir com esse processo de crise, ajudar as empresas a se recuperarem com preços acessíveis, mudando radicalmente o modelo de consultoria que já é implementado de uma maneira muito tradicional, né, por grandes instituições no Brasil, mas que nós reinventamos esse modelo para atender justamente as demandas dos pequenos negócios no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos. Então nós temos uma expectativa muito grande para esse projeto. Se você quiser conhecer, né, e ter mais informações, acesse o nosso site www.novaster.com.br. E um outro aspecto também que eu acho importante, né, é que nessa crise você precisa se preparar bem, né? Então treinamentos, cursos
são iniciativas muito importantes que vão ajudá-lo a se preparar para uma realidade totalmente diferente pós-crise. Então, para finalizar o nosso encontro de hoje, nós tivemos a oportunidade hoje de refletir sobre os impactos da pandemia nos negócios. Nós conhecemos algumas perspectivas e tendências de mercado e apresentamos estratégias que podem ser implementadas para contornar a crise. Então, mesmo atuando em um cenário adverso, há oportunidade para novos empreendimentos e a melhoria da gestão dos negócios. Então, fiquemos em casa, fiquemos juntos, vamos nos dar apoio enquanto empreendedores, enquanto empresários, para superarmos juntos essa crise. Espero ter contribuído de alguma maneira, com essas reflexões, para que vocês também possam pensar de maneira diferente e conseguir soluções práticas para superar essa crise. Um abraço a todos e espero encontrá-los em outras ocasiões. Professor Igor, muito obrigado pelas contribuições extremamente valiosas. E agora nós vamos ver um vídeo com 5 casos de pessoas que já estão empreendendo aqui no Japão em tempos de pandemia. Mizinha é um apelido de infância. Eu sou formada em psicologia, gastronomia, artes cênicas e secretariado. Eu vim de São Paulo. Eu entrei na gastronomia por causa de um cliente que tinha 24 restaurantes que estavam em dificuldades. Então eu tive que estudar para poder fazer um trabalho de 2 anos. Cheguei em 92 para passar 6 meses e aí quando eu vi que eu não estava voltando, eu comecei a fazer umas quentinhas, umas marmitas. E aí eu comecei a fazer o Trigo Buffet. Em 93 eu abri o Trigo Buffet, que é o primeiro buffet brasileiro no Japão. Meus clientes, eles são brasileiros, japoneses e estrangeiros em geral. Eu trabalho para empresas e pessoas físicas. E realmente o japonês, ele é bastante exigente. Eu acho que na verdade o estrangeiro em geral é exigente, mas o japonês ele é muito exigente. A pandemia me obrigou a me reinventar. Eu trabalhava só com eventos, eu voltei a fazer as quentinhas, que na verdade hoje são geladinhas, porque elas vão refrigeradas. Abri uma linha de congelados para famílias e pessoas assim, solteiros, pessoas assim. Abri um esquema de entregas na residência dessas pessoas, porque eu acho que a gente tem que ir aonde o cliente está. Então, eu me reinventei. Eu tenho aqui, olha, isso daqui é uma torta, um empadão de frango, que a gente faz, e nós temos uma versão um pouco menor, que seria para o solteiro. Empreender é ter uma ideia, fazer essa ideia se tornar um negócio e colocar garra, amor, dedicação, estudo, pesquisa e realmente fazer aquilo progredir. Eu acho que o empreender é você fazer uma coisa que vai progredir, vai te trazer satisfação, porque a insatisfação é o início do fim. A equipe é bem pequena, somos em 3 mulheres, 2 pessoas na cozinha e uma na administração, e temos um motorista, que é o único homem da empresa. Eu vim do estado de São Paulo, já estou no Japão há 25 anos, fui casado, a gente começou a trazer bíblias, livros, CDs, DVDs, e para poder suprir os latinos, os brasileiros latinos aqui no Japão. Em 2001, começamos a vender pela internet. E a Marcinha é uma grande fabricante de lingerie no Brasil, e aí ela, com essa crise do corona, teve a ideia de produzir máscaras, e nós também resolvemos importar essas máscaras para vender aqui no Japão. Nossos clientes são brasileiros, tem um pouco de japonês, são filipinos, da língua hispana, que é peruano, argentino,
boliviano, nós temos bastante clientes da língua latina também. E o importante ressaltar é que 10% dessas máscaras que foram vendidas, que serão produzidas no Brasil, né, serão produzidas 10% a mais e será doado para as comunidades carentes no Brasil. A empresa no Brasil ela vai selecionar as comunidades carentes para estar fazendo as entregas, e eu fico muito satisfeito de poder, de uma certa forma, contribuir tanto para a população, né, se manter segura aqui no Japão, como também está contribuindo com a população carente no Brasil. Essa é a minha vontade, né, de empreender e satisfazer um nicho de mercado, necessidade das pessoas. Eu e minha esposa, nós trabalhamos, né, há 20 anos juntos, já tivemos uma equipe bem maior, né, aí com 16 pessoas trabalhando, e toda a nossa família também ajuda, os nossos filhos, e é muito, muito gostoso trabalhar junto em família, né? É apenas uma crise que estamos vivendo, uma das tantas crises que já vivemos também aqui, e sempre vai vir outras crises, então enxergar na crise uma oportunidade para resolver problemas. Sara Blasco veio de Goiânia há 13 anos atrás e eu moro em Tóquio e eu adoro criar coisas novas. No final de fevereiro, mais ou menos, olhei os meus estoques de tecido, tudo, e nos supermercados, nas farmácias, estava faltando máscaras. E aí eu pensei, como que eu poderia estar ajudando a comunidade, a sociedade? Eu olhei que tinha muitos tecidos, um estoque grande, eu falei, bom, vou começar a fazer cetos de máscara de uma forma de tecido, usando todo o material que eu tenho e fazendo kits mais em conta. E os cartões digitais, eles surgiram porque eu também comecei a perceber que aqui no Japão se usa muito os cartões de visita. As pessoas têm essa coisa de ter que entregar um cartão de visita quando se tem um business ou trabalha em alguma empresa, tudo. E aí eu tive a ideia de começar a criar, porque em outros países já se utiliza muito. Criei primeiro para um amigo meu japonês, para os amigos dele japoneses, eu comecei a criar para outras pessoas. E aí, de repente, eu criei já um Instagram de vendas, e aí já coloquei no meu site. Eu tenho clientes dentro do Japão, chineses, filipinos, nepaleses e indianos. Fora do Japão, tenho clientes árabes, indonesianos e australianos. Ser mulher aqui no Japão e ser estrangeira eu sempre brinco que é uma dádiva, porque primeiro que nós temos a coragem, somos diferentes, somos criativas e tudo vira business na nossa mão. Empreender para mim é minha liberdade, eu poder fazer o meu trabalho, a minha renda. Não é uma coisa muito fácil, porque tipo, você tem que organizar os seus horários, fazer a sua rotina e ter a consciência de que se você não trabalhar, você não vai ter uma renda. Olá, eu sou Renata Nagashima, eu sou do interior de São Paulo e estou há 20 anos no Japão. Eu trabalho na escola japonesa, dando assessoria às crianças estrangeiras. Eu conheci o trabalho da Melis Education, e esse projeto vinha de encontro com a necessidade da minha comunidade. E foi daí que surgiu o primeiro contato. E calhou de coincidir com o período do surgimento do coronavírus. E hoje nasceu esse projeto que se chama Projeto Tsurumi. Olá, sou Lisa Nagakura, nasci em Curitiba, Paraná. Vim com 8 anos de idade para o Japão. Me formei em Administração Internacional na Universidade aqui em Tóquio. Faz 2 anos que criei a Melis Education, que é uma plataforma online onde dou mentoria. Eu vi uma grande oportunidade de usar a internet e a chance de poder ajudar o maior número de pessoas é muito grande. Com isso, comecei a buscar conhecimento e ferramentas para a criação de uma plataforma que fosse divertida para os alunos.
Quando falamos em empreender, é você ter coragem e mostrar o novo mundo para as pessoas. E esse novo mundo, das crianças ter que estudar através de uma plataforma, é desafiador. Iniciamos esse projeto Tsurumi, mas sentimos uma necessidade de ter o apoio da linguística, que é a parte da Michele. Olá, meu nome é Michele Kikudemoto, eu moro no Japão há mais de 13 anos, eu sou do interior do Paraná. Atualmente eu estou mestrando na Faculdade Nacional de Yokohama e eu tenho o tema de pesquisa de como as crianças brasileiras têm a aquisição da língua japonesa, conseguindo manter a língua portuguesa, a língua materna. Temos duas formas de ensino. A primeira é online, eu e a Leslie Sensei damos aulas uma vez por semana online e tem uma plataforma exclusiva para o projeto. Nessa plataforma tem os conteúdos das aulas e os vídeos da Renata Sensei explicando as matérias em português e também fazendo vídeos para os pais falando sobre a escola japonesa, que está sendo essencial para as crianças. Ainda ele é limitado para a comunidade de Tsurumi, mas pensamos sim expandir esse trabalho para as outras áreas do Japão. O Japão é uma entidade que dá suporte aos estrangeiros no Japão. Eu estou aqui no Japão há 30 anos, as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, elas foram criadas no Japão e nesse tempo, como eu não tinha muito conhecimento japonês, eu tive muita dificuldade. E essa dificuldade que eu tive com as minhas filhas, com certeza, não só eu, como muitos brasileiros, muitas mães de outros países, as mães latinas, também tiveram essa mesma dificuldade que eu tive. Eu notei que as dificuldades, como não eram só minhas e de muitas outras, eu senti a necessidade de ter um local onde essas mães pudessem tirar suas dúvidas, aprender mais sobre o sistema educacional do Japão. Por isso, foi criada a NPO-ABC Japão. A crise econômica de 2008 e 2009, nós vimos a necessidade de ajudar também a área de integração multicultural, autonomia dos brasileiros e acesso à educação. Oferecer cursos profissionalizantes. Nós iniciamos o curso preparatório para o teste de eletricidade. Esse teste é o teste nacional. Além desse curso preparatório, nós também temos o curso de japonês para os pais. Com a pandemia do Covid-19, nós tivemos que cancelar as aulas presenciais e tivemos que nos adaptar às aulas online. Hoje, todos os nossos cursos eles estão sendo migrados para uma plataforma digital. Nós estamos numa crise mundial e precisamos reinventar, criar soluções. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir opiniões, análises e conselhos sobre a ótica governamental, corporativa, acadêmica, do associativismo colaborativo empresarial e do EIB, que trouxe informações pontuais de como o profissional liberal, o pequeno empresário brasileiro no Japão, pode ter acesso aos subsídios ofertados pelo governo japonês para os empreendedores, ao sistema de empréstimos com juros baixos e até mesmo sem juros. Na última parte, o professor Igor destacou a digitalização do pequeno empresário, seja em vendas de produtos ou de serviços, e como o uso de ferramentas digitais como meio de atingir novos mercados. No vídeo Empreendendo em Tempos de Pandemia, vimos empreendedores se reinventando, mostrando soluções práticas, criando novos produtos e serviços para atender novas demandas. Uma curiosidade para os que não dominam o idioma japonês: empreender fala-se kigyosuru, e a pessoa que empreende, kigyoka, e o que nós devemos fazer, kigyo shimashou, que significa vamos empreender. Abílio Diniz resume muito bem o que nós estamos passando. Crise é uma chance de você mostrar o seu valor, quando quase tudo à sua volta está perdendo valor. Jardim Collins resume de uma outra forma: a crise obriga as empresas a ter foco, a prosperidade não. Por fim, gostaríamos de agradecer pela parceria do professor Igor, do Sr. Hashimoto,
da direção da Católica IAD, do apoio do Consulado Geral do Brasil em Tóquio e da ABC Japan, da participação como palestrante do embaixador João de Mendonça Lima Neto, do Sr. Mike Morimoto, da Vanessa Randa. Gratidão especial aos empreendedores que cederam valioso tempo para compartilhar um pouco da experiência em se reinventar. Muito obrigado. Mizinha, Charleno, Sara, Renata, que estudou na Católica IAD, Michele, Leslie e Mitier, minha irmã do coração. E também de todos que colaboraram de forma voluntária na edição dos vídeos, na transmissão e na divulgação desse evento. A equipe organizadora espera que o evento tenha sido proveitoso, tenha acrescentado novos conhecimentos, colaborado para que possamos ver um norte, ter um rumo a seguir e, sobretudo, que tenha trazido um pouco de esperança. Que todos continuem seguros, cada um em sua casa, colaborando pelo distanciamento social e juntos somos mais fortes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Arigatou.